É que no nosso curso de produção cultural do IFRJ, quando eu fui para lá, eu sou a primeira professora concursada especificamente para o curso. Eu era professora substituta no curso de produção cultural da UF. E quando eu fui, foi um grande desafio, porque ele é um curso de produção cultural em Nilópolis. O IFRJ hoje tem 14 campos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. E o cenário da produção cultural da Baixada mudou. E aí, sem falsa modéstia, eu tenho certeza que o nosso curso contribuiu muito, não para a criação de uma produção cultural na Baixada, porque ela sempre existiu, ou na Baixada, ou na Zona Norte, mas, sobretudo porque ela agora é contabilizada, ela tem uma qualidade de profissionais que são academicamente formados e são multiplicadores. Bom, eu sou Ana Luísa Lima, sou professora, produtora e gestora em cultura. E eu resolvi escolher dentro desse tema enorme, vasto, que são as políticas culturais, dividir minha fala em 2 blocos. Um da gestão pública em cultura, desses processos de gestão, e o outro sobre formação em cultura. Nesse primeiro bloco, eu queria falar para vocês sobre o que é esse trabalho da gestão em cultura. O que é estar dentro de organizações, de secretarias, de instituições que trabalham com a gestão pública em cultura. Eu tive uma trajetória até agora, que eu já estive algumas vezes na gestão pública. Eu sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do curso de produção cultural, e ele acontece no campus Nilópolis, do IFRJ. E eu vou falar, um pouco mais à frente, eu quero falar um pouquinho mais desse curso. E fui cedida algumas vezes para a Secretaria Municipal de Cultura, onde eu já assumi 2 gerências, subsecretaria e a própria secretaria. Eu fui secretária de Cultura durante um período e também fui assessora da presidência do Teatro Municipal, na gestão da Carla Camurati, onde eu cuidava da implantação de um projeto chamado Fábrica de Espetáculos, que era um projeto ligado a metodologias e processos de grandes produções e formação de técnicos em espetáculos. O tempo inteiro, para mim, essa questão da gestão pública, ela se mistura a gestão com a formação, porque eu, como professora que sou, não poderia deixar de ter esse olhar estando dentro da gestão. Tem algumas coisas com relação à gestão que eu acho muito complicadas. Sobre a gestão, eu vou falar de gestão pública em cultura, mas, na verdade, algumas coisas e alguns conceitos se aplicam também a outras áreas. A gestão pública, ela é complexa, sobretudo porque as pessoas são complexas. A cada vez que entra um pelotão de gente nova, eles vêm com suas complexidades. A gente, aqui no Brasil, nós somos muito criativos, e para o bem e para o mal. Então, para o bem, porque a criação é, sem dúvida nenhuma, uma dádiva, podemos falar até assim, mas também a necessidade constante que muitos gestores têm em criar projetos autorais, deixarem as suas marcas, isso é extremamente prejudicial para o encaminhamento do trabalho dentro das instituições públicas. Muitas vezes é relegado a segundo plano a memória, a história dessa instituição. Isso eu considero grave, porque
as instituições, elas têm uma história. E a cada vez que você começa do zero, faz com que a gente sempre esteja começando de novo. Isso também passa pela questão dos funcionários, do funcionário público, que muitas vezes é relegado a 10º plano. E é claro que o gestor tem que chegar com a sua equipe, mas é fundamental entender que esses servidores, eles também são guardiões de uma memória institucional. Então, valorizá-los e fazer com que eles se integrem a esse novo grupo é fundamental. Então, eu acho que esse, para mim, essa é uma questão grave das instituições públicas. Ao invés de priorizarem os mecanismos que têm em mãos para poder receber os projetos dos artistas e produtores, sobrepõe a isso a necessidade de criar os seus projetos autorais. Então, realmente, eu acho que essa é uma questão a ser pensada, a ser discutida e é pensada por todos que vão assumir novos cargos públicos. Né? Em gestão pública, a gente tem que ser ponte, a gente tem que ser rede, a gente tem que permitir que a classe produtora, que essa cadeia produtiva da cultura se beneficie dos órgãos públicos. Então, esse espaço é um espaço de troca e ele é um espaço de escuta. É fundamental ter escuta. Ainda falando sobre políticas culturais, eu acho que a gente tem que ter um entendimento de que no Brasil a gente passou aí, né, ao longo de muitas décadas, a gente tem já uma história de políticas culturais brasileiras. E eu tenho a alegria de ter uma amiga e uma grande pesquisadora dessa área, que é a Lia Calabre, e que vem sempre nos iluminando com os seus livros e nos orientando nesse sentido. E aí é muito importante, nesse traço histórico, a gente entender que a gente tem aí uma mudança de conceito do que são as políticas culturais no Brasil. Então, a gente, até mais ou menos ali o início do ano 2000, a gente tem uma ideia de que cultura é evento, supérfluo e, portanto, pode ser dispensada a qualquer momento. Teve também um outro momento que se tentou dar um conceito mais estruturado para a cultura. E aí foi o momento da cultura neoliberal, do cultura é um bom negócio. Então, foi fomentado, por parte do governo, inclusive, que os projetos deveriam ser incentivados pela iniciativa privada o tempo inteiro. É como se, naquele momento, o Estado desse o seu lugar, né, de propositor e também de incentivador para a iniciativa privada. Ele delegou para a iniciativa privada com o slogan "Cultura é um bom negócio". É claro que a iniciativa privada ela é importantíssima nessa engrenagem. Mas como eu falava ontem mesmo sobre isso, é importante sim leis de incentivo, é importante que as empresas possam usufruir das leis de incentivo e possam fomentar projetos culturais. Mas isso não pode eliminar a função do Estado, a necessidade dos fundos e esses fundos de investimentos que vão para projetos de outra ordem, projetos estruturantes mesmo. Seguindo esse exemplo, por exemplo, a gente tem o Fundo Nacional de Cultura, que ele sai do papel em 2003. Até 2003, e eu acho que esse é mais um exemplo dessa mudança histórica do conceito de políticas culturais no Brasil. Até 2003, políticas culturais eram incentivo fiscal
delegado à empresa que escolhia os projetos. Ponto. E esse era o grande avanço, porque antes disso era só a cultura do evento. Já a partir de 2003, implantado mesmo pelo Ministério Gil Juca, há uma mudança estruturante de visão do que é cultura no país. Então, os projetos não lucrativos também foram contemplados através do Fundo Nacional de Cultura. Eu, inclusive, já provoquei alguns alunos, por que eles não pegam um tema que seria o seguinte, uma monografia de final de curso, um TCC, que fosse quantitativo, com uma metodologia quantitativa. Quantos projetos foram incentivados através de editais públicos financiados pelo Fundo Nacional de Cultura em cada década? Eu acho que essa tabela, esse quadro, nos daria uma clareza total dessa mudança histórica estruturante que foi o nosso essa visão, essa nova visão da dimensão da cultura para o país e do que seria a produção cultural. E aí, falando dessas medidas estruturantes, eu caio, escorrego e já vou para o segundo ponto que eu quero falar, que é sobre a formação na área da cultura. A gente, tradicionalmente, o Brasil, a gente forma artistas, mas é muito recente a formação de, por exemplo, produtores culturais. A gente começa com o curso da UFBA, e depois a gente tem alguns cursos hoje espalhados pelo Brasil. O curso que eu dou aula é o IFRJ, esse curso existe desde 2003. E aí, quando você tem produtores formados, você começa a ter um tipo de profissional que ocupa e que transita nos espaços da produção e da gestão. Então, o problema é que eu abro falando, né, dessa dificuldade de gestores que compreendam o setor e que viabilizem e que criem um fluxo de trabalho entre artistas, produtores e a própria gestão pública, a gente começa a suprir com profissionais bem formados, com profissionais qualificados, com profissionais que têm um entendimento sobre o setor cultural de uma maneira mais ampla. A gente tem também um déficit grande na área de formação de técnicos. Isso a gente não corrigiu ainda. O Brasil ainda não conseguiu desenvolver um programa consistente, sério, na área de formação de técnicos. O técnico no Brasil, o profissional técnico no Brasil, ele ainda é muito desvalorizado. Isso em todas as áreas, e na área da cultura não seria diferente. Então é como se esse profissional ele não participa de um processo criativo porque ele não vai ter muito o que acrescentar. É um pouco essa visão que eu acho que a gente tem de mercado, e aí eu acho que a gente tem que olhar para isso de uma maneira muito desarmada, porque eu acho que isso passa por todos os setores da produção cultural. E isso é um equívoco tamanho, assim, muitas vezes um técnico bem preparado ele pode solucionar o seu espetáculo. Um técnico, seja na área de audiovisual, na área fonográfica, muitas vezes é ele que consegue fazer com que aquela criação, aquele projeto criativo, ele possa se viabilizar, ou ele possa se viabilizar com aquele orçamento que se tem, ou com aquela necessidade técnica que se apresenta. E a gente não conseguiu ainda desenvolver um programa consistente. Já temos algumas iniciativas bacanas. Temos
a SP Escola de São Paulo, temos aqui no Rio, temos a Espetáculo, temos a própria FATEC com alguns cursos, mas quando eu falo que a gente não se debruçou seriamente sobre isso, é porque a gente não desenvolveu, quanto país, um programa e a gente não conseguiu entender que essa é uma área, inclusive, com possibilidade de mercado de trabalho concreta. E a gente ainda tem um outro déficit, que é a falta de formação de público. O público eu considero o público fundamental para que a gente complete o ciclo de fruição da produção artística e cultural. No entanto, nós estamos completamente isolados do nosso público. Muitas vezes faltam programas de formação. E aí, quando eu falo programa de formação, eu não estou falando apenas na franca distribuição de ingressos, porque você tem que cumprir uma cota da lei de incentivo. Não, eu estou falando de programas com mediação, programas com fruição, programas onde você consiga trabalhar aquele público para aquele espetáculo específico, adequadamente, e que ele possa vir a ser um multiplicador. Então, é claro que a gente precisa dos artistas, dos criadores, são fundamentais, apesar de tá aí dito, morte aos artistas, mas eu acho que a gente precisa muito conseguir, quanto categoria, trabalhar de uma maneira que a gente consiga crescer junto. Para além do artístico, a gente poder também estar investindo nos técnicos, na formação de técnicos, na formação de gestores, de produtores e de público. É isso.